Existe um homem que dormiu com mais de 3.000 mulheres. Ele morreu com 51 anos de idade. Faz as contas, cara. Uma mulher nova a cada 2 dias. Pensa num cara que aproveitou, porque era uma mulher nova a cada 2 dias por décadas. Seu nome era Errol Flynn. Ele não era o homem mais bonito do mundo, nem o mais rico quando começou. Ele nem tinha o corpo perfeito, ele não era nem forte, tinha um corpo normal. Mas ele tinha algo que você não tem, e que eu também não tinha. E quando eu descobri o que era, absolutamente tudo mudou na minha vida. Porque eu percebi uma coisa: a sedução que você conhece, a sedução que te ensinaram, essa sedução de coach, de guru, de teclado, de videozinho de internet fake, é uma grande mentira. Os verdadeiros, eles não falam. Você não vê eles, não. E não é que essa sedução não funcione, ela funciona pro cara errado. Você pode ter uma cantadinha ou outra ali que funciona pro cara que já é bonitinho, o cara que tem o que você não tem. E ninguém nunca te contou isso, porque se você soubesse de verdade isso, se você realmente entendesse como funciona essa sedução real, você nunca mais seria o mesmo, você veria o mundo de outra forma. Tem gente que não quer isso. Tem gente que prefere você exatamente onde tá, tentando, falhando e comprando o próximo cursozinho com uma promessa milagrosa. Qual que será que é a próxima promessa? A próxima mentira? O próximo papinho? Mas isso acaba hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sentiu isso? Aquele momento em que você vê uma mulher e ela te olha de volta e por um segundo, só um segundo, você sente algo, como aquela borboleta no estômago. É uma oportunidade, uma janela. E você sabe que você precisa fazer alguma coisa, dizer alguma coisa, senão você nunca mais vai ver essa mulher na sua vida. Mas o que dizer? E enquanto você pensa, a janela ela se fecha. Ela olha, desvia o olhar, pega o celular e ela já foi e você perdeu de novo. Ou pior, você vai até ela, você puxa a conversa, você tenta ser engraçado, tenta ser interessante, tenta mostrar valor e ela sorri, ela é educada, ela até ri de você, mas você sente que ela não tá totalmente ali, que não tá acontecendo aquela química, que ela só tá sendo gentil e educada. Você tá sendo tolerado, não desejado. E depois de um tempo ela vai inventar qualquer desculpa que seja pra não te responder ou pra ir no banheiro e ir embora, encontrar uma amiga, tô atrasado e... a vida segue assim. E você fica ali sozinho, se perguntando o que você fez de errado de novo. Mas não foi o que você fez. Foi o que você é. E eu sei que isso dói, porque você tenta. Você se esforça, você é legal, você é gentil, você é respeitoso e nada disso importa. Porque tem outro cara na jogada, que ele não tenta absolutamente nada. Ele mal fala com a mulher. E às vezes ele é até meio babaca. Muitas vezes. E ela vai, sempre vai. Inclusive, ela é obcecada por esse cara. E você fica se perguntando, o que esse cara tem que eu não tenho? E a resposta? Bom, a resposta ela primeiro vai te destruir e depois ela vai te libertar. E não é papinho de Red Pill, essas coisas. Não, relaxa. A gente não é frustrado aqui não. Eu vou te ensinar o jogo real. Porque você foi ensinado errado, desde criança. Te disseram que se você fosse legal, fosse gentil, fosse um cara respeitoso, as mulheres iam te querer. Você ia encontrar uma mulher legal. É mentira. Te disseram que sedução é sobre o que você diz, ou sobre cantado, ou sobre algo vergonhoso, e não é. As palavras certas, cantadinha, técnica certa, mentira. Te disseram que você precisa ser você mesmo, e que a pessoa certa vai te aceitar como você é. E essa também é a maior mentira de todas. Ser você mesmo só funciona se você já for o tipo de homem que as mulheres desejam, ponto final. E o desejo e a atração não é uma escolha, é algo instintivo. Se você tá assistindo isso agora, provavelmente te falta algo. Não é culpa sua. Você foi programado para falhar. A sociedade te programou, sua mãe te programou, a escola te programou, seu pai ou a falta dele te programou. Tudo isso para ser um homem seguro, um homem previsível e um homem que não ameaça ninguém. Um homem que não perturba a paz. E sabe o que as mulheres sentem por homens assim? Nada. E eu sei que é difícil você entender isso, mas ela não sente absolutamente nada por um homem passivo. Porque atração não é uma escolha. Atração não é lógica. Atração não é justa. Atração é algo primitivo. Químico. Atração é algo que acontece no cérebro dela muito antes dela pensar e racionalizar sobre o que ela tá sentindo. Antes dela escolher. Antes dela ter controle. Isso é atração. E você nunca aprendeu a ativar isso de verdade, ninguém nunca te ensinou. E eu entendo, ninguém ensina isso. Eu vou te contar uma coisa que eu vivi. Quando eu comecei a estudar sobre esse tema, quando eu comecei a testar isso na prática, eu percebi algo bizarro. Eu percebi que existe um campo invisível, que alguns homens carregam naturalmente ou por diversos outros fatores, e que quando você entra nesse campo, você não escolhe, você só sente e vai.
Eu vi isso acontecer. Eu vi caras na minha frente que não eram bonitos, que não eram ricos, mas eles tinham algo, uma presença, uma calma, uma energia, como se eles não precisassem de nada. Eles chegavam, sei lá, de chinelo, de busão, e eles não estavam nem aí. É como se eles já tivessem tudo. E as mulheres mudavam perto desses caras. Elas ficavam diferentes, mais leves, mais abertas, mais disponíveis. Ignorava toda essa listinha boba que ela mesma fez, achando que um cara tem que ser assim, assim, assado. Eu fiquei obcecado por esse tipo de energia. E depois de anos estudando, testando, errando, praticando, acertando, eu descobri uma coisa. Esses caras não fazem nada. Eles só existem. Só que de um jeito único. Eles têm uma presença que torna a atração e a sedução inevitável. Se você tá me assistindo, você sabe, meu nome é Felipe Alves e há 8 anos eu estudo sobre comunicação, conquista, psicologia da atração e relacionamento. Ao todo a gente tem mais de 12 milhões de seguidores em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, no YouTube. Eu trabalho com isso há 9 anos. Quando eu comecei abordando pessoas na rua e conversando, eu tinha 20 anos de idade, hoje eu tenho 29 anos de idade. Comecei fazendo interações na rua e criando conexões em poucos minutos. Inclusive eu tive que tirar do ar essas interações, porque eram interações reais. Os vídeos viralizaram, acabou que muitas mulheres se incomodaram, era uma energia também que eu não queria pra mim. Eu sei que eu tava ajudando muitas pessoas, estava tendo conversas normais com as mulheres, mas eu resolvi tirar do ar por respeito a essas mulheres que pediram. Isso tava me consumindo na época também. Eu não gosto muito dessa exposição. As pessoas não entendem. Elas não enxergam aquilo como um experimento social, enxergam aquilo como se eu estivesse manipulando. E eu não queria que ninguém sofresse por causa disso. Hoje eu sou um homem casado com a minha mulher, eu quero ter filhos. E eu uso a sedução hoje na minha vida pra encantar, pra viralizar, pra criar networking, pra continuar crescendo. Não é à toa que hoje eu sou o maior do desenvolvimento pessoal. Porque não é só sobre conquistar mulheres. Sedução é pra você conquistar e cativar pessoas, conquistar oportunidades, conquistar a vida que você quer. Essa habilidade foi a habilidade que mudou minha vida. Eu tenho tatuada rosa. Mulher representa a sedução. É uma habilidade feminina. Então, essa energia, cara, ela tá tatuada no meu corpo porque foi uma habilidade que mudou completamente a minha vida. E quando você entende dessa sedução real, a de verdade, o mundo vira o seu parquinho de diversão. Não importa se você é bonito, pobre, feio, magro, careca, com muito cabelo, não importa, cara. A atração não é sobre o que você acha que é. A atração é algo muito mais primitivo, muito mais profundo. E tudo que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, eu vivi, eu testei, eu provei. Na prática, na rua, com mulheres reais, em situações reais. E funcionou, sempre funcionou. Não só comigo, mas com milhares de homens que aprenderam técnicas profundas de comunicação intencional e também de comportamento masculino. Eu quero só que você use esse conhecimento que eu vou te passar aqui com muita responsabilidade e muita ética. Porque eu acho que é importante falar que com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Agora deixa eu te explicar como isso funciona de verdade. Sem metáfora, sem poesia. Quando uma mulher te vê pela primeira vez, o cérebro da mulher não pensa. Ela escaneia de forma inconsciente. Em menos de 3 segundos, ela já mapeou basicamente seu comportamento todo. Áreas primitivas do cérebro da mulher, áreas que existem há milhões de anos, fazem uma avaliação de você. Uma avaliação muito profunda. E essa avaliação tem 3 resultados possíveis: ameaça, irrelevante ou presa. Não é sobre beleza, não é sobre dinheiro, não é sobre status social. É sobre sinais. Sinais que o cérebro primitivo da mulher lê antes da parte racional começar a racionalizar. Quando você se move, ela observa como você respira, como você ocupa espaço, como você olha, como você não olha, como você reage, como você não reage. Tudo isso em menos de 3 segundos. E isso define se você é desejável ou descartável. E aqui tá o problema. Você foi treinado a enviar os sinais errados a vida inteira. Você foi treinado a ser ansioso e a ter medo desse desconforto de uma mulher ou de uma conversa ou de uma interação. Você foi treinado a ser disponível, previsível, e o cérebro primitivo da mulher lê isso como fraqueza, baixo valor, como algo que não vale a pena, porque o cérebro feminino foi programado por muitos anos, milhões de anos de evolução, para detectar uma única coisa: liderança e principalmente escassez. Escassez de tempo e escassez de valor. Como assim? Se você está disponível demais, ou você revela demais, tenta demais, precisa demais, o cérebro dela te descarta, porque essas são características que são anti-líder. Automaticamente, sem pensar, ela vai te descartar, sem escolher. Mas se você carrega algo raro, algo que ela não consegue decifrar logo de primeira, algo que ativa o medo e o desejo ao mesmo tempo, ela não consegue sair de lá. Ela fica, ela pensa em você, ela volta, ela persegue. Isso não é manipulação, isso é biologia pura. É como o cérebro humano funciona, como o humano aprendeu a se reproduzir, perpetuar a sua espécie.
Volta pro Errol Flynn. 3.000 mulheres, uma a cada 2 dias, por décadas. Como? Ele não era o mais bonito, ele não era o mais rico, não era o mais famoso quando ele começou. Como? Ele tinha algo. Quando eu estudei sobre a vida desse cara, quando eu li tudo sobre ele, eu encontrei uma resposta em uma entrevista. Uma mulher que passou uma noite com ele disse o seguinte: estar perto dele era como estar bêbada. Você relaxava completamente e ao mesmo tempo você sentia perigo. Você sabia que esse cara era poderoso e ao mesmo tempo perigoso, como um líder, mas você não conseguia sair disso? Outra mulher, numa entrevista, disse: ele não falava muito, ele só olhava e você sentia que ele te via de verdade, como se você fosse a única pessoa no mundo. E aí eu entendi tudo. Ele não seduzia com palavras, não tinha cantadinha. Ele seduzia com presença. Ele criava esse campo irresistível, um campo onde a mulher se sentia vista, desejada, mas não perseguida, porque ele não precisava dela. Ele queria ela. E sem falar, as mulheres sentiam isso. E essa é a diferença. Essa diferença é sutil, mas é tudo que importa. Porque quando você precisa, você pressiona. Você tenta, você persegue e ela foge. Mas quando você quer e não precisa, você relaxa, você observa, você deixa ela ir e vir. Ela vem, sempre. Porque o cérebro dela lê isso como: esse homem, líder, tem opções. Ele é raro, valioso. Eu preciso dele antes que outra pegue. E isso acontece sem a mulher pensar, sem ela escolher. É automático, primitivo e totalmente inevitável. E agora eu sei o que você tá pensando. Ok, Fezão, isso não funciona pra mim. Eu não sou assim. Eu não tenho essa presença que você tá falando. Eu não tenho essa confiança que você tá falando. E você tá certo. Você não tem ainda. Mas não é porque você não pode ter, é porque ninguém te ensinou. Porque isso é totalmente treinável. Ninguém te mostrou isso. Ninguém te entregou um mapa de verdade. Você foi simplesmente jogado no jogo sem saber as regras. Sem saber, inclusive, que o homem é um ser tardio. Ele foi feito para amadurecer tarde na vida, diferente das mulheres. E o pico dele é muito mais tarde. Toda vez que você tentou, você falhou. Toda vez que você falhou, você se convenceu um pouquinho mais de que você não é bom o suficiente. De que você não é atraente o suficiente. De que você não é homem o suficiente, e isso virou uma crença. E aí você viu um vídeo de um red pill maluco frustrado que falou isso e você reforçou a verdade. A natureza obscura, as mulheres não gostam de um cara com uma aparência assim, essa. Uma crença te paralisa. Ela te faz congelar, provavelmente quando a mulher te olha. Quando você vai falar qualquer coisa com ela, ao invés de falar, você fica em silêncio. Ao invés de desapegar, você pisa em ovos, você tem medo, você quer recuar. Você não se sente seguro, acha que ela tá te julgando por essa insegurança e por essa crença. Quanto mais você tenta, pior fica, porque você tá tentando com o sistema errado. Você tá jogando xadrez com as regras de dama. Você nunca vai ganhar um jogo assim. Mas eu tenho uma boa notícia. Esse sistema, obviamente, ele pode ser reprogramado, porque é questão de comportamento. O homem foi feito para mudar seu comportamento ao longo da vida. Essas crenças podem ser destruídas. Essa presença pode ser construída, não em anos, na verdade em semanas. Às vezes em dias, dependendo do quanto que você é esforçado. Porque é sobre remover dentro disso aqui o que te impede de ser quem você deveria ser. Dá pra você liberar o seu potencial em poucos dias. E agora você pode estar pensando também: mas eu não sou assim, Fê. Eu sou tímido, sempre fui. Eu não sei conversar, eu não tenho confiança. E eu vou te dizer uma coisa: timidez não é quem você é. Oh, meu amigo, você acreditou nisso também? É o que você aprendeu. Falta de confiança não é a sua natureza, porra. É resultado de anos de condicionamento, de anos de rejeição, de anos de falha que criaram um padrão neural que te faz evitar, que te faz congelar, que te faz refugar, que te faz fugir. Você evita. É óbvio que você evita, você não quer sentir desconforto, o seu cérebro não quer. Mas padrões podem ser quebrados. Padrões podem ser reescritos. E quando você reescreve o padrão, tudo muda. Porque você percebe algo que nunca percebeu na vida. Você percebe que aquela voz dentro da sua cabeça, aquela voz que diz que você não é bom o suficiente, não é a sua voz. É a voz de todo mundo que te disse isso ao longo da sua vida. Dos seus pais, dos seus professores, das mulheres que te rejeitaram. E você, cara, você acreditou neles. Você internalizou. E você fez dessas vozes que não são nem suas a sua identidade, mas não é. Nunca foi você. E quando você percebe isso de verdade, quando você realmente percebe, você pode começar a destruir esta merda dessas crenças, destruir o padrão que colocaram na sua cabeça, quem você era antes do mundo dizer quem você deveria ser. O mundo disse quem você é e você acreditou nele, mas agora eu te pergunto, quem você quer ser? Existe um nível acima do jogo que você conhece, um nível muito acima de técnica, um nível profundo usado por líderes que dominam esse mundo, muito acima de frase pronta e truquezinho de coach de internet, um lugar onde você não persegue e você atrai, onde você não convence e você ativa, onde você não tenta ser desejado.
Você simplesmente é. E a mulher sente. Todo mundo sente. Sem nem saber o porquê. Sem nem conseguir explicar. E nem conseguir resistir. Nesse nível, você não precisa de 10 técnicas. Você precisa de uma única presença. Você não precisa de 100 frases, cantadinha na manga. Não precisa. Você precisa de um olhar. Você não precisa de horas de conversa. Você precisa de 60 segundos. 60 segundos, onde você cria uma presença tão absurda que, de forma intencional, ela sente o que ela nunca sentiu antes. Algo que ela não consegue esquecer. E depois desses 60 segundos, ela vai querer mais, porque ela precisa de mais. O cérebro dela não entendeu. Não conseguiu te colocar numa caixinha de um padrão. Você criou um efeito contraste. Você é diferente de tudo e ela vai buscar mais. E aí você escolhe, porque agora você tem opções. Muitas olham pra você. Você tem poder. Você é o terceiro tipo de homem. O tipo que ela sempre quis, mas nunca encontrou. E quando ela encontra, ela faz de tudo pra ter na vida. Porque sabe que você é livre. Eu passei 9 anos da minha vida estudando isso. Comportamento humano, psicologia evolutiva, neurociência da atração. Eu amo essa porra. Sedução subliminar. Eu li tudo. Estudei todos os mestres. Robert Greene, Casanova, Don Juan. Estudei Errol Flynn. Todos esses caras. Eu estudei todo homem que tinha o que na época eu não tinha. E eu descobri algo bizarro. Que existe um sistema que inclusive salvou a minha vida, um sistema que pode ser aprendido, um sistema que também pode ser ensinado e um sistema que funciona com qualquer pessoa. Não para alguns, para todos, porque não é sobre quem você é sobre o que você projeta para o mundo. E projeção pode ser treinada. Presença pode ser construída, magnetismo pode ser ativado. Assim, ó. E eu peguei tudo que realmente funciona. Tirei o papo furado, tirei as frustrações dos autores, tudo que os maiores conquistadores, sedutores, comunicadores da história ensinaram, eu testei na prática. Transformei isso num arsenal de técnica, um arsenal completo para você nunca mais ser ignorado, nem rejeitado, para você nunca mais ser o cara que ela não respeita, e sim ser o cara que ela deseja e respeita no momento que vê. Esse arsenal se chama Método Manual Proibido, junto com um treinamento que chama Rosa Negra, um dos treinamentos mais completos que eu já fiz sobre conquista. Um passo a passo para você conquistar qualquer pessoa e qualquer mulher de forma muito rápida. Na verdade, é o sistema mais completo e profundo que você já viu sobre sedução. Um ecossistema de poder masculino, uma comunicação subliminar que você nunca viu, que vai te transformar de dentro para fora. Eu vou te mostrar o que tem dentro desse treinamento. Primeiro é o próprio treinamento Rosa Negra, o treinamento mais completo e obscuro de sedução já criado. Não é sobre técnicas, é sobre reprogramação. Esse treinamento ficou no ar por alguns dias e depois eu apareci na Globo em uma reportagem de um jornal famoso e tive que tirar do ar. Eu vou ensinar você a reprogramar o emocional e o comportamento de qualquer pessoa e ativar gatilhos instintivos e primitivos no cérebro de qualquer mulher. Gatilhos que a mulher não controla e que criam desejo e também obsessão. Você se torna inevitável. Você vai aprender a aumentar o volume da atração. Você vai aprender a criar presença, aquela presença que faz ela parar, te olhar e querer ficar com você e com mais ninguém. Você vai aprender a ler sinais que nem ela sabe que tá enviando pra você, porque ela envia de forma inconsciente, mas sinais que te dizem exatamente o que fazer e quando fazer e como fazer. Você vai saber ler isso. E tudo que ela fizer, até de forma sutil, com a linguagem corporal, você vai perceber se existe tensão sexual ou tensão emocional, se ela ainda é só uma mulher simpática, ou se você deve progredir, ou se está conectado com ela, ou se está ainda no nível da intimidade ou do conforto, e tudo isso você vai saber. Por causa desse treinamento, esse anúncio desse treinamento que rodou por 2 dias, que eu apareci na Globo, nesse jornal famoso, então eu tive que tirar do ar rápido esse treinamento, porque eu não queria arranjar problema. Eu não ensino sobre manipulação, nunca ensinei, mas eu ensino sobre um jogo que existe, e esse jogo ninguém quer que você aprenda, é óbvio, porra. Persuadir ou manipular não é sobre o jogo em si, é sobre a intenção. Eu ensino comportamento humano, eu ensino como se proteger, eu ensino como o jogo funciona. O jogo existe, porra. Tem gente que não quer que você saiba disso, tem gente que prefere você no escuro, mas agora você sabe, e agora você pode escolher. Saiba que poucas pessoas vão ver esse vídeo, tá? Comparado com a bolha que a gente vive, são poucas pessoas. Usa com responsabilidade, porque além do Rosa Negra, que é o maior treinamento que você já viu, eu também vou te entregar o Manual Proibido, que é o maior best-seller de conquista do Brasil. E eu já ensinei alguns milhares de homens aí a conquistar e conversar com qualquer mulher em 60 segundos, criar uma atração irresistível. Não 6 horas, 60 segundos mesmo, porque é tudo que você precisa. Você vai saber o que fazer e o Manual Proibido, ele vai te mostrar exatamente um passo a passo com técnicas de
persuasão e conquista palavra por palavra, passo a passo, sem enrolação e sem teoria, sem historinha do Fê, só o que funciona. Esse treinamento não tem nada a ver comigo não. Inclusive, eu só sou um instrumento dessa mensagem. Não me responsabilizo sobre o que você gera com esse superpoder. O terceiro material que você vai receber nesse grande método é o Conselheiro, que é uma inteligência artificial treinada. Não só a minha mente, mas com tudo que eu já estudei e com todos os maiores autores de sedução, comunicação e comportamento humano que já existiu nesse mundo. Tudo ali para te aconselhar, te corrigir. Em tempo real você pode perguntar qualquer coisa, pedir frases específicas, montar conversas que você está conversando com uma mulher específica e essa mulher é a mulher e você quer fazer uma parada legal, você vai ter 9 anos de estudo condensado em uma IA. Não é a mesma coisa com o ChatGPT, que ele é aleatório. Vai pesquisar e com certeza vai ter diretrizes que não vai te entregar exatamente o que você quer, porque ele é ético demais. O quarto material é o Presença Memorável. Você vai entender que não é sobre o que você diz e sim como diz. Você vai entender tudo sobre linguagem corporal, olhar, pausas, tom, ritmo, é a linguagem paraverbal. Você vai grudar na memória dessa mulher apenas com uma conversa e você não vai precisar nem ser intencional, nem falar coisas sexuais, nem nada disso. Você vai estar conversando normal, mas ela vai sentir uma presença memorável e ela nem vai saber explicar o porquê. O quinto material que você vai receber é a arte da persuasão, porque sedução não é só pra mulher, persuasão é pra tudo, pra vender, pra negociar, pra liderar, pra influenciar. E quando você domina a persuasão como homem, você domina pessoas, você domina situações, domina resultado e domina ambientes. A arte da persuasão te ensina os princípios que movem decisões, que criam um desejo no ser humano e que fazem as pessoas dizerem sim, sem nem saber o porquê. Você vai entender que depois desse treinamento você vai ser capaz de tirar um sim de qualquer pessoa. Não importa se é uma mulher e você tá convidando pra sair, ou se é um cliente e você tá vendendo alguma coisa. O sexto material é a oratória de mestre. Tudo sobre comunicação, linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem paraverbal. Só que dessa vez de uma forma ainda mais profunda e completa. Não é só pra conversar, é sobre agir. Como você deve se mover, como você pode usar o espaço do seu corpo, como você deve usar o silêncio, porque comunicação não é só as palavras que saem da sua boca. É tudo, cara. E quando você domina tudo, cada ponto da sua comunicação, você se torna inesquecível. O sétimo material é a fórmula anti-rejeição, para você nunca mais sentir aquela dor de ser rejeitado, de ser ignorado, de ser descartado. Porque rejeição não é sobre você, cara. É sobre o que você projetou. E naquele momento o que você projetou não foi atraente, porque até então você não tinha isso que eu vou te oferecer agora. Quando você entende isso, a rejeição desaparece. Não porque você fica perfeito, mas porque você para de ligar. Eu vou ensinar você a arte do foda-se, a arte do desapego. E não de uma forma, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não, você vai ter opções. Você vai ter opções, cara. Então você não vai ter mais isso consigo mesmo. O oitavo material é o manual anti-timidez. Para você destruir o que te paralisa, para destruir esse medo ancestral que hoje em dia não faz sentido nenhum. Ansiedade, a voz na sua cabeça que diz para você não tentar. Timidez não é quem você é. É um padrão que pode ser quebrado de uma voz que basicamente representa o lado primitivo do seu cérebro, programado para te fazer sobreviver e não viver. O método anti-timidez vai fazer você quebrar isso com um passo a passo de exercícios diários para você fazer, até você virar quem você realmente é. E o nono material é o manual da Red Flag feminina, para você saber exatamente que tipo de mulher você deve evitar, porque nem toda mulher vale a pena, nem conquistar ela vale a pena. Algumas mulheres são tóxicas, algumas mulheres são manipuladoras, algumas mulheres vão te destruir, do mesmo jeito que você tem que ficar ligeiro com homens ao seu redor, né? E a mulher tem que ficar ligeiro com o homem também. Existem mulheres ruins. Então, antes de se apegar, de se envolver, de perder tempo com a mulher errada, que pode destruir a sua vida, se você caso se apaixonar e fizer uma família com essa mulher, o manual da Red Flag, né? O manual das bandeiras vermelhas vai te ensinar exatamente os sinais de comportamento de uma mulher que não vai ser boa pra você. Isso é um arsenal completo. 9 sistemas integrados, completos, pronto pra você usar hoje mesmo. Em poucas semanas você termina de estudar todo esse material. E você deve estar pensando, será que isso funciona pra mim? Bom, funcionou pra milhares de homens que baixaram só o manual proibido. O Rosa Negra não estava disponível até então. Então agora a gente vai ter mais transformação ainda. Não é sobre os outros, é sobre você. Esses caras aprenderam um sistema e mudaram a vida deles. Alguns nem me seguem mais, porque nem precisam mais de mim. Eu não quero que você tenha uma bicicleta de rodinha que fique dependendo de mim. Eu quero que você voe, cara. Pega essa parada e vai embora e segue a tua vida e tenha sucesso
sucesso e aproveita essa vida que ela é maravilhosa. Não é manipulação, cara. Toda comunicação, no fundo, é um tipo de manipulação. Toda interação, no fundo, é uma manipulação. Quando você se veste bem, você está manipulando a percepção. Quando você sorri para as pessoas, você está manipulando a emoção. Quando você fala, você está manipulando a atenção. A questão não é se você está manipulando, se você manipula. A questão é se você faz isso bem ou se você faz isso mal. Ou se você faz isso com uma boa intenção ou com uma intenção ruim. Agora você deve fazer um pouquinho mal isso. Você tenta manipular sendo legal, sendo gentil, sendo disponível pra mulher e não funciona, porque você tá usando as ferramentas erradas com a mentalidade errada. O Rosa Negra vai te entregar as ferramentas certas. O Manual Proibido vai te entregar as ferramentas que funcionam. E todos os outros materiais vão te entregar essas ferramentas que os maiores sedutores e conquistadores e comunicadores da história usaram. E se você acha que isso é errado, se você acha que isso é antiético, não entra. Pode sair desse vídeo agora. Você nem merece esse poder, porque você não entendeu o nível disso aqui. Continua sendo rejeitado, ignorado e sendo o cara legal que ninguém quer. Mas se você quiser mudar, melhorar, quer ter um poder que um homem merece ter e evoluir como vinho, como deve ser, você escolher e não ser escolhido pra sempre, então você precisa desse material. Todo homem precisa. Muita gente vai falar, eu não sei se eu tenho tempo, Fê. E eu vou te dizer, você não precisa de tempo. Você precisa de 3 minutos por dia. 3 minutos pra você ouvir, pra absorver, pra praticar. E em 30 dias você não é mais o mesmo. O Rosa Negra, você não precisa nem assistir a aula, você pode só me ouvir no fone de ouvido. E o Manual Proibido tem um audiobook, você pode ouvir também. Muita gente pode estar pensando também, Fê, eu não sei se eu consigo ser esse tipo de homem. Vai ser difícil pra mim, eu sou diferente. Meu problema é muito profundo. Não, não é. Não é que você precisa se tornar esse tipo de homem. É o teu dever, pô. Você deve se tornar esse tipo de homem, porque se você não se tornar esse tipo de homem, você vai acordar um dia e perceber que a tua vida não foi do jeito que você queria. Eu quero que você seja o tipo de homem que você admira. Não o tipo de homem que fica choramingando por aí, invejando ou olhando pra grama do vizinho e chorando do porquê que Deus abençoou aquele cara com aparência, com corpo. Não, cara. Você vai treinar e vai ficar bom. Ok, Fezão, vamos falar de valor, tá? Sem enrolação, sem romantismo. Isso tudo tem um valor, é um método. Qual que é o valor real desse arsenal pra você ensinar todas essas habilidades pra mim e eu me transformar nesse cara em poucos dias? O valor real é R$ 997. E isso, obviamente, seria barato, porque o que você vai receber vale muito mais. Anos de estudo, milhares de horas de prática, 9 anos da minha vida, cara. 9 anos da minha vida me dedicando a uma habilidade, eu tenho certeza que vale muito mais. Mas você não vai pagar 997, nem 497 quando a gente teve um desconto na Black Friday. Não, você vai pagar 12 vezes de R$ 9,79. Ou R$ 97 à vista. 97, pelo arsenal completo. E 9 sistemas, por tudo. Eu não vou justificar. E eu também não vou explicar o porquê. Ou você entende o valor, ou você não entende. Se você entender, clica no primeiro link da descrição. Se você não entender, fecha isso, cara. Sai desse vídeo e tá tudo bem. Continua vendo outros vídeos sobre esse assunto. Eu tenho certeza que você vai achar vídeos muito profundos igual esse. Certeza. Quanto que você já gastou tentando resolver isso, hein? Quantas horas você perdeu assistindo vídeo ruim? Quanto você já gastou em curso, livro ruim, coach, promessa vazia, centenas e milhares de reais? E onde você tá, cara? Eu não tô falando pra te ofender, não. Eu tô falando porque eu já fui esse idiota que gastava pra cacete com gente ruim, conteúdo ruim, cara. Conteúdo raso. Porque nem essas pessoas sabem o que eu vou te mostrar. Ninguém estudou de forma obsessiva tudo que eu estudei, ninguém compilou tantos livros e informações e conteúdos de autores como eu fiz, cara. E eu não tô falando isso porque eu me acho melhor do que alguém. É porque, porra, eu me dediquei a isso, cara. Isso é minha vida, pô. Eu só fiz isso da porra da minha vida. Perdi amigos, perdi família, perdi pessoas importantes porque eu me tornei obsessivo por muito tempo com esse assunto. Inclusive, esse poder todo por esse valor é porque isso aqui se tornou muito maior. Agora eu tenho um propósito. Eu quero ajudar, transformar e mudar a vida de verdade, você acreditando ou não. Mas tem gente que não quer isso. Tem gente que já tentou até derrubar esse material, que já disse que ia me censurar, que já disse que é manipulação, que é perigoso, que não deveria existir. E um dia, cara, vou te falar, eles podem derrubar esse material como já aconteceu naquela vez do processo com aquela emissora. Não tem lista de espera, não tem próxima turma, não tem segunda chance. Se você não garantir esse material rápido e assistir logo, ele pode sair do ar a qualquer momento e realmente pode. Você tem 2 opções a partir de agora. A primeira opção é você clica no botão aqui embaixo desse vídeo, você entra, pega o arsenal completo de habilidade que nenhum homem vai ter e fica melhor do que 99% dos homens que você conhece e começa hoje, agora, e daqui 30 dias você não é mais o mesmo homem.
homem, não pensa igual, não age igual, não se comporta igual e não é tratada igual, tem opções, tem poder e tem escolha, e você olha pra trás e agradece. Meu Deus do céu, obrigado por esse conteúdo que tá mudando a minha vida. Agradece por ter mudado, agradece por ter entrado, agradece por ter acesso a um conteúdo que poucas pessoas têm. E a segunda opção é você fecha esse vídeo agora, você pensa, vou ver depois, vou pensar melhor, vou esperar o momento certo. E o momento certo nunca chega, como em tudo na vida, e daqui a um mês você tá no mesmo lugar, vai esquecer desse vídeo, vai passar e vai vir épocas do ano que vai te fazer esquecer. A mulher vai embora com outro cara e você não vai entender o porquê, você vai ver ela desejando outro cara e não vai entender o porquê, se relacionar com uma mulher que pode acabar com a sua vida e você não entende o padrão, e você vai pensar, por que comigo? E daqui a um ano você vai estar se perguntando a mesma coisa, e daqui 5, a mesma coisa. Até que chega um momento que você para de se perguntar isso. E você simplesmente aceita. Aceita que você não é o tipo de homem que as mulheres desejam. Aceita que você não vai ficar com quem você quer, e sim com quem sobrar. Aceita que talvez você vai morrer sem nunca ter vivido o seu máximo de potencial. Sem nunca ter sentido. Sem nunca ter sido. Isso pra mim é a maior tragédia que tem. Porque você pode, porra. Você sempre pôde. Você só precisava do mapa e das habilidades certas. E esse mapa tá aqui, na sua frente, cara. Por um preço ridículo, que não dá nem vontade de tentar te convencer. Ou você sente que isso é pra você e que eu realmente quero te transformar e te entregar habilidades absurdas que vai mudar a tua vida. Ou você, sei lá, cria qualquer outra narrativa pra deixar pra depois de novo. Assim como você vai fazer com a próxima mulher que passar na rua e olhar pra você. Ou a próxima mulher que pelo menos conversar com você. A chance de mudar é agora. A chance de se tornar é agora. E a chance de viver algo de verdade é agora. E se você deixar isso passar, não tem como recuperar. O link tá no primeiro link da descrição. Clica e entra. E me agradece depois, tá? Depois me conta nos comentários como você mudou, como esse treinamento te mudou, como você não é mais aquele homem que você era, aquele homem que congelava, que falhava, que era ignorado, porque agora você é outro tipo de homem. Você é o cara que transformou o mundo no seu parquinho de diversão. E lembre-se, pra você que já decidiu e vai entrar agora, tenha responsabilidade ética. Eu já quase tornei a minha vida muito desafiadora quando eu dominei esse poder. E esse poder quase me consumiu já. Hoje eu sou um cara tranquilo, mas eu já fui um cara que usei esse poder pra coisas erradas. Então, usa com responsabilidade ética. Porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu espero que você entenda a profundidade e o poder desse conhecimento. E se você estudar de verdade, você vai ser capaz de dominar muita coisa. Cuidado. E não deixe o ego subir pra cabeça, cara. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem. Clica aqui embaixo e eu te espero lá. Te vejo do outro lado.